galera, beleza? Hoje, gente, tem uma receitinha deliciosa de pão de ló de laranja. A gente chama esse pão de ló de bolo esponja, de tão fofo que ele é. E é simplesmente uma delícia. Bora lá pra gente aprender a fazer essa receitinha? Então, para iniciar nossa receita, nós vamos precisar de 3 ovos em temperatura ambiente. Eu já separei aí as claras das gemas. 90 gramas de açúcar refinado. Um grama de sal. 90 gramas de farinha de trigo peneirada, 2 ml de essência de baunilha, 30 ml de óleo, aqui eu tenho também as raspas da casca de uma laranja. Quando for fazer isso, toma cuidado para não tirar aquela parte branca que é o que deixa amargo, tá? E 45 ml de suco de laranja, que foi o suco que eu tirei de uma laranja. Então nós vamos iniciar nossa receita com o suco de laranja. Nesse suco nós vamos acrescentar o óleo, as raspas da laranja que a gente tirou e mexer muito bem. E aí, depois de mexer muito bem, a gente vai reservar essa mistura e fazer o próximo passo da nossa receita. O segundo passo da nossa receita vai ser adicionar as gemas, a essência de baunilha e também o nosso sal. E aí, com a ajuda de um garfo, nós vamos bater ligeiramente até que se integre todos os ingredientes. E feito isso, nós vamos reservar e ir para o próximo passo da nossa receita. O terceiro passo da nossa receita vai ser bater essas claras em neve. Na verdade, nós vamos fazer um merengue com essas claras. Então, com a velocidade alta da batedeira, nós vamos iniciar batendo essas claras aí. E quando começar a fazer borbulhas dessas claras, tá vendo? Ó, que tá subindo umas borbulhazinhas. Aí nós acrescentamos a primeira parte do nosso açúcar, porque o açúcar a gente vai acrescentar em 3 partes. Então, acrescentamos esse pouco de açúcar, a gente vai bater mais um pouco, até que as claras fiquem um pouco mais consistente e a gente possa acrescentar a segunda parte. E na verdade agora ela já está bem incorporada, então a gente já acrescentou a segunda parte e a gente vai bater bem até que a gente possa finalizar com a terceira parte de açúcar. Então aqui a gente vê que nosso merengue ele tá quase no ponto, então já é hora da gente acrescentar o restante do nosso açúcar para poder finalizar esse nosso merengue. Então coloca o restante do açúcar, né, que seria a terceira parte, e aí nós vamos bater muito bem até que ele fique no ponto desejado que eu já mostro para vocês. Então aqui nós já chegamos no ponto do nosso merengue, tá vendo que ele já tá bem durinho? Quando a gente puxa a espátula, olha o ponto que ele fica, como se fosse um bico, né? Fica um pontinho pendurado. Esse é o merengue perfeito para que a gente possa continuar com a nossa receita, porque mostra que as nossas claras já estão bem estabilizadas. Então, nessas claras, nós vamos utilizar a mistura de gemas que a gente fez anteriormente com o sal e com o extrato de baunilha, e nós vamos adicionando essa mistura aos poucos sobre as nossas claras e batendo sem parar. Então, a gente vai colocando um fiozinho das gemas, bate bem, para um pouquinho, continua batendo até acrescentar o restante das gemas e deixar
essa nossa mistura bem clarinha, né? A gente vai deixar ela bem branquinha, então bate muito bem com a batedeira depois de acrescentar todas as suas gemas. Aqui a gente vê que a nossa mistura já tá bem branquinha, tá vendo? Ó, bem cremosa. Então esse é o ponto, a gente já pode parar de bater. E aí nós vamos acrescentar a nossa farinha de trigo. Então vai polvilhando ela por cima dessa nossa mistura, mas pode colocar toda a farinha. Mas polvilha primeiramente para que ela não afunde direto na nossa massa, né? Porque ela tem que ficar bem leve. E aí o esquema para mexer é aquele que eu sempre passo nos meus vídeos para vocês. Aos poucos, de baixo para cima, né, em movimentos circulares, para que a gente não perca o volume dos nossos ovos, que é o que vai fazer com que o nosso bolo cresça no forno, já que essa nossa receita ela não vai fermento. Então esse é um passo muito importante. Tenha paciência para mexer esse bolo e aos poucos a farinha ela vai sumindo, ela vai dissolvendo na nossa massa. Então aqui a nossa farinha já está toda integrada, tá vendo? Nós vamos reservar essa mistura, vamos pegar aquela parte líquida de suco, raspas e óleo e nós vamos acrescentar uma colherada da nossa massa dentro dessa mistura líquida. E aí, com cuidado, a gente vai mexer até que se integre bem essa massa junto com essa parte líquida. E a gente não pode deixar ela muito líquida, porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa mistura e voltar para a nossa massa. Só que para isso a gente não pode deixar ela muito líquida. Então é importante que ela esteja um pouco mais cremosa. Tá vendo aí como ela ainda tá líquida? Então, devido a isso, eu vou pegar um pouco mais de massa e vou acrescentar ainda a essa mistura líquida. Então acrescento essa massa e aí vou mexer novamente com delicadeza para que ela fique um pouco mais espessa. Então aqui ela já está no ponto e nós vamos jogá-la no restante da nossa massa. Então com delicadeza a gente coloca essa parte mais líquida no restante da nossa massa e aí nós vamos voltar a mexer de baixo para cima, bem devagar, para ainda não perder o volume dos nossos ovos. Então mexe muito bem até que tudo se integre para a gente poder colocar na nossa forma e já assar o nosso pão de ló de laranja, que é extremamente fofíssimo. Então aqui eu tenho uma forma no tamanho de 15 por 10 de altura, eu passei óleo por toda essa forma e coloquei um papel manteiga somente no fundo da nossa forma. E aí eu vou acrescentar a nossa massa, olha como ela tá bonita e é muito cheirosa. Imagina quando eu começar a assar esse bolo. E aí a gente dá umas batidinhas sobre a bancada para tirar todo o ar dessa massa. Então é importante que faça esse processo. E aí nós vamos levar ao forno e assar em forno pré-aquecido a 170 graus. E aí está o resultado do nosso bolo. Eu esperei ele dourar, coloquei um palito, o palito saiu limpo e o nosso bolo já está perfeito. Eu esperei ele esfriar um pouquinho para poder desenformar. Foi muito fácil de desenformar e agora eu vou cortar ele ao meio. Olha como ele fica fofinho, gente. Vou mostrar para vocês como é que ficou por dentro. É um bolo cheiroso, fofíssimo e extremamente gostoso. Olha que lindo que ele fica por dentro. Olha como ele é fofo, gente, olha.
Você aperta ele, ele não desestrutura. E sério, eu sei que eu falei isso 3 vezes, mas o cheiro dele é tão maravilhoso quanto o gosto. E aí eu quero mostrar pra vocês de novo por que esse bolo é chamado de bolo esponja. Olha só, ele faz exatamente como uma esponja. Você aperta ele, ele volta pro mesmo lugar, não altera nada na estrutura do bolo. Olha, douradinho, perfeito e muito saboroso. Aqui eu cortei um pedaço, é uma maneira que a gente pode servir esse bolo. Polvilhei açúcar por cima, açúcar de confeiteiro, e comi esse bolo inteiro, porque ele tá divino. Gente, se vocês gostaram, já dá aquele like para não se esquecer e deixe seu comentário aí, o que vocês acharam do nosso pão de ló de laranja. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se gostaram, não esqueçam de dar aquele like que é para ajudar o canal. Também se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal e ative o sininho de notificações, porque aí você fica por dentro de todo o conteúdo do canal em primeira mão, tá bom? Um beijo, até a próxima!